E cientistas informaram hoje que o furacão Helene foi 10% mais intenso devido às mudanças climáticas. Segundo os responsáveis pelo estudo, a porcentagem pode até parecer baixa, mas uma pequena mudança em termos de perigo pode realmente significar uma grande alteração em termos de impacto. O estudo também afirma que os combustíveis fósseis, principal causa do aquecimento global acelerado, tornaram a formação de furacões como Helene 2,5 vezes mais provável nessa região, ou seja, em vez de acontecerem a cada 130 anos, podem ocorrer a cada 53 anos em média. Para entender melhor, a gente faz conexão com Giovanni Dolife, que é meteorologista e coordenador de operações substituto do CEMADEM. Giovanni, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Bom, antes de falar das mudanças climáticas, vamos entender melhor, né? O que é um furacão, como ele se forma? Olá, Kelly, boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez. Olha, o furacão ele se forma em cima de águas quentes, acima de 26 graus e meio, é o limite para eles se formarem. Então, essa água quente úmida começa a evaporar, aquecer o ar com muita umidade quente, ele fica mais leve, começa a flutuar. À medida que o ar sobe, se resfria, forma nuvens. Esse é o processo inicial. Se esse processo continua, muitas nuvens vão se formando, elas puxam muito ar das regiões vizinhas e começa a sentir o efeito de rotação da Terra. Então, essa grande massa de nuvens se formando começa a girar. À medida em que ela gira, ela favorece essa alimentação de mais ar, mais umidade e assim vai se intensificando. Um fato impressionante desse furacão é que ele se intensificou com uma velocidade muito rápida. Em 10 horas, a pressão no centro dele caiu 50 milibares. Isso nunca tinha sido observado. Então, esse é o processo para a gente formar os furacões. Bom, falando agora do Milton, né? A gente vê realmente uma oscilação, né, de categorias. Alguns especialistas falaram, olha, ultrapassou até a categoria 5, né? Chegou até a citar lá nos Estados Unidos, olha, talvez a gente tenha que mudar a nossa classificação para mais de 5. Depois falou, olha, já baixou para 4. E fica essa expectativa sobre em qual categoria, se realmente vai ser a 3, que ele vai tocar o solo da Flórida. Por que tem essa alteração no curto espaço de tempo, Giovanni? Essas faixas de categoria, elas são divididas em função da velocidade do vento. Uma tempestade desse tipo, ela começa a ser chamada de furacão quando os ventos superam 119 km por hora. Abaixo disso, ela é uma tempestade tropical e abaixo ainda, ela é simplesmente uma depressão tropical. Aquilo que eu falei das nuvens começando a se formar, é uma depressão, vai ganhando força a tempestade, passa do 119, categoria 1, e aí você tem faixas de vento, de velocidade do vento, à medida que esse furacão vai ganhando força, ele vai girando mais rápido, e na borda do olho é onde a gente tem os ventos mais fortes, e esses ventos têm que ser sustentados por pelo menos 1 minuto nessa velocidade, então não é velocidade de rajada, é velocidade média de 1 minuto, superando esses limiares, então o furacão vai subindo de categoria. E a categoria 5 é a última, né? Então, mesmo que ele seja muito acima daquele vento, ele ainda é 5. Por isso, como esse furacão ele passou dessa categoria 5, bastante desse limiar de velocidade, então alguns especialistas questionam se não deveria haver mais uma categoria para classificar esses furacões que ficam bem mais fortes do que esse limite de categoria 5. Ô Giovanni, de que forma as mudanças climáticas, que a gente já falou tanto aqui no Conexão, impactam para a formação de um furacão como esse, né, que pode causar tanta destruição? É o calor, que é o combustível, né? A gente explicou que a água do mar quente, ela ajuda a formar o furacão, é o início, é a gênese do furacão. Então, quanto mais quente as águas do oceano, mais combustível para a formação de furacões. E o Atlântico Norte, ali onde a gente está vendo a formação desse furacão, e outros se formaram, tem o Leslie, o Kirk, o Helene, né, que a gente viu nas últimas semanas, todos eles se formaram em cima de águas que estão com temperatura bem acima da média. O Atlântico Norte está com uma temperatura nunca antes registrada no planeta. Então, essas águas do oceano quente favorecem furacões. Quanto mais quente a água do oceano, mais chance de maior número de furacões e furacões mais intensos. E tem a questão das inundações também, né? Que é um ponto que preocupa bastante, a ressaca do mar. Exato, Kelly. Além dos ventos, que é a primeira coisa que vem em mente quando a gente pensa em um furacão, ele gera um volume muito grande de chuva. Tem previsão de 300 a 400
milímetros, são 300 a 400 litros de água por metro quadrado em algumas áreas do centro da Flórida. Isso é muita água, causa inundações repentinas e além de toda essa chuva, o furacão está vindo do Golfo do México, ele vem com ventos fortes, empurrando a água do mar. Mesma coisa se você pegar uma bacia com água e soprar nela com força, você vai ver que acumula água do outro lado da bacia. É isso que o furacão está fazendo ali no Golfo do México. Ele está soprando a água e vai acumular toda essa água no lado oeste da Flórida. Isso faz o nível do mar subir muito. Previsões mostram que uma boa parte da costa ali na faixa central vai subir mais do que 3 metros e tem algumas áreas onde ele pode subir mais de 4 metros. Isso sem contar as ondas que vêm junto. Então, inundações costeiras que podem causar um grande impacto devastador em algumas áreas. Sim, a gente fica sempre com a esperança que não, mas a projeção realmente não é boa, né, Giovani? Bom, aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho da gente. A partir da manhã, o destaque é a volta da chuva mais expressiva em algumas regiões do país, com possibilidade de temporais isolados, né? Conta um pouco pra gente dessa previsão por aqui, porque a população deve ficar em alerta depois do calorão todo, hein? Kelly, tem chance de algumas tempestades no sudeste, apesar de ser uma semana em que a gente está começando a ter chuva, né, o que é uma excelente notícia, né, depois da temporada mais seca que o Brasil já teve na sua história, pelo menos os estudos mostram que desde 1950 a gente não tinha uma seca tão severa. Na segunda-feira choveu em Brasília, depois de 167 dias sem chuva. Belo Horizonte também é uma cidade que está há muito tempo sem chuva e agora essa semana a gente deve ter a volta das primeiras chuvas. Agora, o perigo é que essas primeiras chuvas, dentro de um ambiente muito seco, podem vir na forma de tempestades, com raios, granizo, ventanias, né, em alguns pontos. E tem uma parte do Brasil que não está vivendo a seca, que tem vivido com maior frequência o excesso de chuva, que é a região sul. E lá, essa semana, hoje, inclusive, já está chovendo bastante e tem risco de problemas por lá. O CEMADEM notificou no seu boletim de previsão de risco diário regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul com alerta de moderado a alto para risco de alagamentos, inundações e também possibilidade de deslizamentos de terra. Giovani, sempre é muito bom para a gente ter a sua análise aqui no Conexão. Muito obrigada a você, para toda a equipe do CEMADEM. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, boa tarde, Kelly. Até a próxima.